Olá, tudo bem? Você está pensando em ir morar no mar? Que legal! Sabia que eu fiz isso também? Há alguns anos atrás a gente vendeu tudo que a gente tinha, casa, carro, móveis. E a gente inventou de comprar um barco e morar. E eu não fui sozinho, fui com minha esposa, nossos 3 filhos. E lá no barco a gente ainda arrumou um cachorro, depois arrumou um gatinho. E então, você está pensando, você está considerando essa mudança de vida, né? Esse novo estilo de vida. Então, eu acho que a gente tem alguma coisa para conversar, né? Vamos trocar uma ideia sobre isso. É, no momento desse vídeo, a gente está em terra. Nós estamos num processo de trocar de barco, né? A gente está procurando um barco novo e tal. E aí a gente está aqui na casa da vovó nesse meio tempo, que a gente espera que seja o menor prazo possível. A gente não vê a hora de voltar para o mar. Mas enquanto isso, eu arrumei esse cantinho aqui na casa da vovó, que é todo de madeira, assim, lembra o nosso barco, né? Que o nosso barco o nosso primeiro barco era todo de madeira. Então, deixa eu contar para você como que vai funcionar isso aqui, pelo menos como que é a minha ideia, né? Eu vou começar aqui, nesse nosso primeiro episódio, né, dessa série de podcasts, nós vamos fazer um tema assim, ó. Nunca me falaram disso. Como assim? Sabe o que é? Quando a gente foi pro mar na primeira vez, é lógico, a gente não tinha bagagem anterior, né, nesse campo, né? Na minha família não tinha ninguém que era do mar, ninguém com experiência náutica. Na família da minha esposa também não. Depois eu conto para você como é que isso surgiu. Então, para você ter uma ideia, nossos filhos nem conheciam o mar ainda. Eles eram pequenos, não tinham ido à praia ainda, né? Então a gente era bem zerado. Agora, como é que a gente foi pro mar se a gente não sabia de nada? Eu não entendia de nada, nem tinha carteira de habilitação, né? Não tinha RAIS, não tinha MESA, não tinha nada. E não entendia nada de barco, nada de motor, nada de vela, nada de lancha, nada de nada. Claro, a gente teve essa ideia. Quando a gente teve essa ideia, então a gente começou a estudar. A gente estudou, nós vimos tudo quanto é canal que você possa imaginar de náutica, desde lancha, de pescador, do pessoal de veleiro, tudo a gente consumiu para aprender. Para aprender, algumas não, várias pessoas eu entrei em contato, conversava com elas. Ei, como que é para as crianças irem para a escola? Como que é trabalhar morando num barco? Como que é comprar pão de manhã, né? Então, todas essas coisas, assim, básicas que na vida em terra a gente nem pensa. Mas no mar, eu fiquei pensando, como é que a gente faz o mercado, né? O mercado, como é que eu trago a compra do mercado no barco? Como que isso acontece, né? Então, a gente viu, estudou. A gente leu tudo que era possível, a gente leu todo o material da Marinha. Mas, chegando lá, no mar, algumas coisas nós olhamos assim, eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e a gente falou... Ninguém nunca falou isso? Isso também acontece? Ninguém nunca falou sobre isso. Então, alguns temas, honestamente, eu não encontrei nenhum canal de náutica, de vela, de lancha comentando sobre aquilo na época, né? Hoje, talvez uma coisa ou outra, mas ainda no dia de hoje, alguns temas, olha, honestamente, eu não sei se tem alguém que comentou, né? Então, eu vou conversar com você exatamente sobre isso. Temas que ninguém falou para mim. Quer dizer, pelo menos eu não tinha na minha consciência de ter ouvido aquele assunto, aquela temática antes. E aí a gente teve que aprender, teve que lidar com aquilo e saber como que é, né? Então, para que você não seja surpreendido, então eu vou dividir essa nossa pequena experiência com você e você vê se... Talvez você já saiba, talvez não. Vamos ver, né? Essa nossa conversa eu tô fazendo assim, ó. Aqui
nesse podcast. Eu vou trazer o assunto, vou abordar, mas dificilmente a gente vai esgotar tudo, né? E aí a gente tem um grupo, eu vou deixar o link para você, dê uma olhada na descrição, né? A gente tem um grupo e lá a gente pode conversar melhor, você pode mandar mensagens em áudio também ou escritas e a gente vai poder ter chance de conversar assim, exatamente aquilo que você estiver perguntando. Tá bom? Então não esqueça de dar uma olhada aí no link e participar lá com a gente. É um grupo fechado. Não se preocupe, não é pago, não é nada, mas é um grupo fechado só para quem tiver interesse mesmo, quem estiver pensando em começar a vida no mar ou quiser conversar com a gente, dividir essa nossa ou pegar alguma coisa que a gente viveu, tá bom? Bom, pro dia de hoje, sabe o que eu separei? Você vai dar risada. Eu separei para falar com você, pra gente conversar sobre um tema que talvez seja ridículo. Olha, mas para mim não foi nada ridículo, foi um sofrimento. Olha, foi um sofrimento. Que são as cracas. Como assim? Mas craca todo mundo fala, vários canais falam de craca, é verdade, né? Mas eles não contaram alguns detalhes e olha, eu vou abrir para você, pelo menos eu fui para lá sabendo, né, que craca é um bichinho, né, um molusco que tá naturalmente na água do mar e que ele costuma se aderir em algumas superfícies, começa a crescer. Isso atrapalha a desenvoltura do barco para ele navegar, fica feio que só aquilo. Enfim, ninguém quer as tais cracas grudando e crescendo lá no barco, né? Até aí tudo bem, mas essa é a parte fácil, tá bom? Ou pelo menos eu sabia. Bom, tem craca, tem o quê? Tem tinta, às vezes a gente pinta, que elas não gostam muito de se aderir a determinadas tintas. O que mais que tem? A gente tem que raspar de vez em quando, passar uma esponjinha. Isso a gente vê nos canais, né, de vela, por exemplo, da galera que mora. Deixa eu ver. Bom, a gente vai encontrar. Talvez não seja um assunto novo. Mas sabe o que era novo para mim? Veja a minha inocência na época. Porque sempre falavam de cracas que cresciam no barco. Tá certo? Você comprou, sei lá, comprou uma lancha, você comprou um veleiro, ou você tá pensando ter, seja qual for o barco. Então você sabe que embaixo ali no casco a gente tem que ter alguns cuidados para tirar essas cracas ou para elas nem crescerem, né? Até aí tudo bem. Mas eu tinha um bote de apoio, um bote inflável, que ficava amarrado no nosso barco, ficava boiando lá direto, né? Ele era meio pesado, essa é outra coisa que eu aprendi, né? Ele era meio pesado e eu não conseguia puxar fácil para dentro do barco. Então, na prática, a maioria das vezes ele ficava boiando, ou a gente chegava em terra, deixava ele um pouco em terra, ou ele estava boiando ali. Eu me atentei para as cracas do barco principal, do barco que a gente morava, que a gente estava vivendo. Mas eu não imaginei, veja, né, que o bote de apoio também grudava a craca lá. Ai. Um dia a gente olhou, ué, tá grudando nele. Quando eu vi, já estava lotado de craca no botinho de apoio. Eu falei, gente, mas espera aí, gruda no bote de apoio também? Ninguém falou isso pra mim? Pra não dizer que eu não vi isso em nenhum canal recentemente, não faz tanto tempo assim, e olha, a gente já tava no mar há muito tempo, né? Eu vi no canal, acho que ele chama Fábio, do Velejar é Vida, né? Um dia ele tava lá no bote de apoio e ele comentou. Na realidade, ele estava num caiaque. Ele comentou que no caiaque dele também estava grudando cracas e tal. E então isso foi uma surpresa para mim, né? Aí a gente pegou o bote de apoio, que não é um barco rígido, totalmente rígido, né? Aquelas coisas molengas lá de PVC, do material que for, que é inflável. E aí a gente colocou ele em pé, apoiado numa grade que tinha lá na marina, assim. E a gente começou a raspar e tentar tirar. Quem disse que a gente conseguia tirar aquilo? Uma coisa é você tirar a craca que tá no comecinho, que ela é tipo de uma lesminha, um negócio bem molenga ainda, né? Você passa uma esponja, ela sai. Outra coisa, quando ela já tem aquela casinha dela dura, que é de algum material à base de calcário, né? De carbonato de cálcio.
não sei se é calcário, é carbonato de cálcio, né? E é duro aquilo ali. E a gente tentava raspar, tava com medo de furar a lona do bote de apoio, né? Eu falei, puxa, mas e agora? A gente teve que lutar uma por uma, bem devagarzinho. Não tinha esguicho de água que tirasse aquilo. A gente passava, tinha uma esponja, não era bem uma escova de lavar roupa, sabe? Com aquelas cerdas ásperas, a gente passava e ó, não fazia nem cosquinha. A gente teve que tirar assim a gente tirou com uma espátula de pintor, mas que ela era de metal. E o medão de furar o barco, né? Olha, foi um sufoco. Foi um sufoco. A gente passou um tempão para tirar aquilo lá. E mesmo assim, ainda ficou uma marquinha. Em cada lugar que tinha uma craquinha, ficou uma marquinha branca, assim, sabe? Eu falei, uau, eu não contava com essa. Claro, é inocência da nossa parte, né? Mas saiba, qualquer coisa que tiver na água, a chance de pegar crack, ó, é razoável. É bem razoável, para não dizer certeza. E não vai ser tão fácil assim a gente tirar. Quer ver uma coisa? Tudo bem, falei do bote de apoio. E assim, passava 2, 3 dias. Olha, passava 2, 3 dias. É muito pouco tempo, gente. Já tava nascendo de novo as cracas lá. Ai, dava uma raiva isso, viu? Então, praticamente toda vez que a gente enterra, deixava o barco na areia ali, a gente enterra, fazia qualquer coisa, sei lá, ia ao mercado, deixava o barco na areia. Na volta, antes de ir pro barco de novo, a gente virava o barco de ponta cabeça, dava uma inspecionada, tentava raspar ou tirar o que dava. Sabe quem deu uma dica pra gente legal? Foi um pescador. Olha, não foi nem gente de canal nenhum, foi um pescador. Ele viu a gente lá sofrendo para tirar aquelas cracas. Ele falou, não, faz o seguinte, deita o barco aqui. A gente deitou. Ele pegou uma rede que ele tinha, rede de pesca de nylon assim, já toda estourada, velha. Ele deu uma embolada na rede e passava a rede assim. Não é que ajudava a tirar bem, não machucava a nossa mão e tirava bem as cracas. Foi uma dica bem interessante, né? Bom, então, bote de apoio, se ficar na água... A gente não costuma... hoje eu tenho essa consciência, mas na época não tinha, né? Veja, o bote de apoio a gente nem pinta. Não tem a gente nem ouve falar de passar qualquer produto ali no bote de apoio para evitar que as cracas cresçam ali, né? Então, a chance de crescer craca no bote de apoio é enorme. É enorme. Quer ver outra coisa que é semelhante que o Fábio falou lá no canal dele? O caiaque. A gente tinha um caiaque também. A gente usava o bote de apoio, o caiaque. E o caiaque é a mesma coisa. Era mais fácil tirar dele porque ele é um material rígido, né? Então era mais fácil. Só que, né, você vai detonando o plástico ali do caiaque, aquele material que ele é feito. E então, assim... Todo dia que a gente usava o caiaque todo dia, né? Todo dia que a gente enterra, a gente dava uma tirada ali. Se tinha uma craquinha crescendo. E o caiaque embaixo, ele tem ranhuras, sabe? Ele tem uns caminhos, não é totalmente liso o negócio. E quando tem uma depressãozinha assim na superfície, é ali que a craca gosta. Ela vai, gruda lá. E pra gente acessar aquele ponto, não é nada fácil. Não é nada fácil. Olha, a gente sofreu muito com essa coisa de craca no bote de apoio, no caiaque. Quer ver uma outra coisa que talvez você nem imagine. Olha, eu nem sonhava, mesmo sabendo que ela grudou no barco principal, tudo bem. Aí a gente descobriu que elas grudavam também no bote de apoio, grudavam no caiaque. Mas quer ver uma coisa que a gente, mesmo assim, isso não passou pela nossa cabeça? O nosso barco... Quase todos os barcos, né? Ou você que tá pensando em ter seu barco, você também vai ter isso, né? Uma hora ou outra você vai providenciar. Que são as defensas. Defensas são uns tipos de uns amortecedores, assim, que são umas boias que você coloca, umas boias pequenininhas, você coloca na lateral do barco, para quando um outro barco vier ficar perto de você, para não ficar batendo um barco no outro, ou para quando a gente está, né, numa marina, um pier, alguma coisa, para o barco não ficar batendo no pier. Então tem essas proteções, né? No nosso barco, a gente tinha um barco de madeira, ele era bem grande assim.
Hoje eu tenho a consciência, na época eu não achava que ele era grande, né? Mas hoje eu sei que é assim, tudo bem. Há barcos maiores do que aquele nosso, mas o nosso estava na categoria dos barcos grandes, porque ele tinha só de convés 50 pés, e ainda tinha uns 2,5 metros, assim, num tipo de um deck na parte de trás, e ainda tinha um negócio que ele chamava, eu aprendi depois, nem sabia o nome daquilo, eles chamam pau de giba, que é tipo de um bico, assim, um mastro deitado bem na frente do barco, que ali tinha mais uns, sei lá, uns 5 metros, então somando tudo, dava um barco mais de 20 metros de barco, né? E o que eu tava falando? Perdi. Então, das defensas. No nosso caso, a gente comprou o barco, ele já veio com isso, né? Ele tinha como defesa uns pneus de automóvel mesmo, de carro comum. Então os caras amarravam uma corda no pneu e deixavam vários pneus ao lado do barco, né? Há defensas mais bonitinhas, assim, que você pode... O pneu ficava pendurado lá do lado de fora, assim, sempre. Mas há outras defensas menores, mais leves, mais ajeitadinhas, assim, e tal. Então, sabia que esses pneus encheram de craca? Eles nem estavam assim submersos, era só de vez em quando a água batia neles e tal. Um dia eu fui olhar, olha, essas cracas grudaram até nas defensas. Então, assim, e para tirar foi um sufoco. Não foi fácil tirar aquelas cracas. Eu acho que eu nem sei se eu consegui tirar todas as cracas de lá, né? Era mais fácil pegar outro pneu do que arrancar aquelas cracas. Uma outra coisa que, olha, essa era até difícil de tirar. Era o cabo da âncora. A gente joga âncora, fica lá parado numa praia, em algum lugar, né? E a gente não imagina que daqui a uns 3 dias, no caso, né? A gente ficava bastante tempo, né? A gente ficava mais do que 3 dias em cada lugar. Mas quando a gente ia puxar a âncora, o cabo da âncora, a corrente, vinha assim, vinha infestado de tudo quanto é coisa que você imagina, né? A gente também ficou um tempo na poita, o próprio cabo da poita, não sei se você sabe o que é uma poita, mas é um tipo de uma âncora permanente, assim, sabe? É um bloco de cimento enorme que fica no fundo, e esse bloco tem preso uma corrente lá, ou um cabo, ou alguma coisa presa lá, e aí tem uma boiazinha lá na superfície da água que tá presa a esse bloco de cimento, aí você vai lá e pega aquele cabo que aquela boia tá segurando. E aquela boia tá demarcando que ali tem um bloco de cimento lá no fundo, né? Esse cabo que a gente se prendia à poita era infestado de craca, de tudo quanto é bicho que você imagina que mora no mar, né? Algas, era assim, era um negócio bem difícil, né? E claro que a gente não quer isso, vai detonando. Eu, honestamente, nunca ouvi ninguém falar sobre isso, mas a gente percebe que a craca se adere ali e o cabo, ou a corda, ou aquilo que você estiver usando ali, que estiver na água e tá cheio desses bichinhos lá, ou cheio de craca, o negócio perde a função, não é a mesma coisa, né? Dá uma sensação de que o negócio assim fica mais frágil. Não sei se fica mais frágil, mas passa essa sensação. Agora, a corrente que você puxa, que tá na sua âncora, ou cabo, a gente tinha um pedaço de corrente e um pedação de cabo, né? Que ficou lá na água 3, 4, uma semana que a gente deixou lá. Na hora que a gente puxa, a gente tem que limpar tudo, tirar tudo. Isso ninguém nunca falou pra mim, sabe? Qualquer coisa que você deixar pendurado na água, que você ficar com seu pé pendurado lá, que a gente fica pouco tempo, mas vai ficar uns 2, 3 dias lá pra você ver se já... Eu acho que até gruda no nosso pé. Claro que a gente não vai deixar isso crescer nem nada, mas isso é uma brincadeira, né? Mas esse assunto da craca, não me falaram exatamente como era a coisa, assim, o negócio é muito, muito mais intenso, sabe? É muito mais intenso. E é uma coisa que a gente não quer. A gente não quer no barco, não quer no caiaque, não quer no botinho de apoio, não quer no cabo da âncora, não quer em lugar nenhum. Então, assim, considere esse tema craca
como sendo um negócio de mais alto nível. É muito mais chato lidar do que o pessoal costuma falar, né? O pessoal sempre fala assim, limpa a craca, mergulha, não sei o que, tal. Mas na hora do vamos ver, esse tema é muito grande. É muito grande, assim. E não é fácil. E eu fiquei espantado. Eu não sabia que era tanto assim, sabe? Honestamente, sabia que tinha craca, mas eu não sabia que era tanta craca desse jeito. Para essa nossa conversa não ficar muito grande, eu não sei se nem medir quanto tempo a gente já tá conversando, mas eu vou parar por aqui esse assunto da craca de hoje. Mas tem mais coisas pra gente conversar sobre craca, tá bom? Na nossa próxima conversa, a gente continua falando sobre isso. Agora no nosso próximo podcast a gente vai falar assim, tá, tudo bem, tem craca, né? E como é que a gente faz pra tirar, né? O que né? Quais são as... A gente ouve falar o quê? Vai lá e raspa, né? Dá uma mergulhada. É? Tá. Vai ver. Vai dar uma mergulhada pra você ver o que significa isso. Então, a gente vai entrar em detalhes sobre esse assunto no nosso próximo episódio, tá bom? Espero você lá. Acho que vai ser bem legal, bem legal. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, se você quiser contar a sua experiência, olha, já vivi isso, eu descobri um jeito de tirar as cracas que é bem legal. A sua ideia, acredite, a sua ideia é muito bem-vinda. Mesmo quem já tá no mar há algum tempo, olha, às vezes surgem umas ideias, olha, é muito bem-vinda, tá bom? Deixe lá no nosso grupo, não esqueça de participar, né? Participe lá do nosso grupo e vamos trocar ideia, vamos conversar mais sobre isso, tá bom? Espero você no próximo episódio, vai ser bem legal, tá bom? É isso aí.